Nessa aula, você vai finalizar o seu brinco e o seu pingente de cerejinha. A gente já fez toda a parte do crochê, agora nós vamos aprender a costura e a montagem. É até difícil a gente saber qual parte que é de cima e qual que é de baixo, mas já fiz isso de propósito, porque se no caso você se confundir, não tem problema prender a ponta, né, errada, assim, na parte de cima. Mas aqui, a posição dele é essa aqui, ó. A parte onde a gente tá terminando... A parte onde a gente tá terminando o crochê, né, onde sobrou os fios, é uma cerejinha. Aqui é outra cerejinha, aqui é a folha e aqui é a argola que prende no brinco ou no pingente. Então, vamos primeiro fazer a costura nessa ponta aqui, que vai ser mais fácil para vocês verem como é. Aqui o meu anel mágico tá finalizado, é anel mágico invertido. Eu vou vir com a agulha por dentro da peça, vou sair num pontinho qualquer, passando bem no meio do anel mágico invertido, ó. Só para o acabamento ficar bem bonito. Agora, eu volto pelo mesmo buraco onde o fio tá vindo e eu vou sair ao lado do anel mágico invertido, em qualquer ponto ali do lado, ó. O buraquinho do anel mágico invertido é esse aqui. E eu tô saindo um pontinho do lado. Vou pegar o meu caule e agora eu vou costurar nessa ponta aqui. Então, aqui você pode escolher as alcinhas que você quer pegar, porque não faz tanta diferença. Eu vou pegar 2 alcinhas. Se você quiser pegar uma só, você também pode pegar uma só. Por que eu tô falando que não faz diferença? Porque como a cereja não tem frente, não tem costas, não tem lado, né? Qualquer lado que você amarrar virado para qualquer lugar, vai dar na mesma. Ó, peguei as 2 alcinhas das 2 últimas correntinhas. E aí, agora, eu venho no lado oposto, né, o buraquinho do anel mágico invertido ainda tá aqui no meio. Ele ainda tá aqui, ó. Então, eu venho no lado oposto. E saio com a agulha lá onde tava saindo originalmente, no outro buraquinho. Então, a gente vai costurar em volta do anel mágico invertido. Três costuras já é o suficiente, então eu vou parar aqui. Para arrematar, eu venho com a linha e saio num ponto adjacente. Então, eu vou entrar no mesmo buraquinho onde eu tava entrando. E vou sair no ponto do lado.
Vou passar de novo nesse mesmo... Pegando esse mesmo ponto. Peraí que ela passou pelo outro lado do caule aqui, ó, a minha linha vermelha. Mas eu fiz esse loop. E aí, agora eu vou passar a agulha por dentro dele 2 vezes. Que é só pra dar um nozinho e arrematar o trabalho. E aí, agora eu escondo o fio dentro da cerejinha. Vou cortar a sobra de fio, aqui bem rente. E por enquanto, a nossa cerejinha tá assim. Aqui eu já mostrei como faz a costura com a linha vermelha. E do outro lado, se você quiser, você pode costurar com a linha verde. Eu recomendo que você costure com a linha vermelha para ficar parecido dos dois lados, né? Para ficar mais simétrico. Mas eu vou mostrar aqui como costura com a linha verde para vocês verem essa opção também. Tô aqui com a agulha passada na minha linha verde, eu passei naquela sobra de fio mais comprida do final do trabalho. E agora eu vou pegar a minha outra cerejinha. Essa cerejinha aqui, eu ainda não tinha cortado o fio dela. Eu vou esconder ele pra dentro da peça agora e vou cortar ele agora, então. Agora sim, com a agulha passada no fio verde. Se você quiser, você pode costurar do outro lado também, mas eu prefiro costurar aqui pra deixar o anel mágico, que é a parte mais bonitinha, virado pra baixo. Com o fio verde, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou entrar num ponto ao lado do anel mágico invertido e vou sair do outro lado dele. Ó, o anel mágico invertido tá bem aqui no meio. Nessa parte da costura, se vocês não conseguirem fazer exatamente igual, não tem problema, tá, gente? Aqui agora eu vou pegar as 2 alcinhas da correntinha, a primeira correntinha que eu fiz. Ó, a correntinha inicial da peça, daquelas 17 correntinhas. Volto pelo mesmo buraco. Saio também no mesmo buraco lá do outro lado. Agora, eu vou pegar a última correntinha que eu fiz nessa parte do caule aqui, ó. Pegando também as 2 alcinhas dela. Ou você pode pegar, saindo aqui pelo meio dela pra ficar igual a outra linha que já tá saindo daqui. Eu pego 2 alcinhas. Saio de novo lá do outro lado. A costura aqui não precisa ficar muito apertada para não deformar a cereja.
Então, você vai colocando a cereja no formato redondo e vê se a costura tá deixando ela ficar nesse formato. Senão, você tem que afrouxar a costura um pouquinho. Pra não deformar a parte de cima da cereja. Agora, eu vou dar um nozinho aqui. Pegar essas duas extremidades de fio que tem sobrando aqui do fio verde. E vou dar 2 nós. Ó. Dei 2 nós, um em cima do outro. E agora, eu vou passar essas duas pontas do fio dentro da agulha. Que elas estão de tamanhos diferentes, eu vou cortar só pra ficar do mesmo tamanho, pra facilitar. E eu vou esconder essa sobra de fio dentro da peça. Então, eu vou entrar pelo mesmo buraco onde eu tava fazendo a costura. E aqui, a gente tem que puxar o suficiente pro nozinho entrar dentro desse buraquinho também. E ficar escondido dentro da peça. Com cuidado para não arrebentar a linha. Ó lá, como ficou a costura bem discreta. Vou esconder esse fio aqui dentro da peça mais uma vez. Agora sim, vou cortar o fio aqui bem rente. Terminar de esconder ele aqui pra dentro. E, ó, por enquanto, a nossa cerejinha tá assim. Você pode dar uma esticadinha aqui nessa parte do caule, na parte verde, porque às vezes ele tende a ficar um pouco curvado. E aí, depois que você esticar, você lembra de deixar a sua cerejinha redonda de novo, porque pode ser que ela fique um pouquinho oval. Por enquanto, a sua peça tá assim. Agora, a gente vai aprender a finalizar a cerejinha no formato de brinco e de pingente. Primeiro, a gente vai colocar essa argolinha aqui. E aí, depois que a gente coloca essa argola, é muito fácil fazer os outros acabamentos, tá? Então, vamos lá. Com a ajuda dos alicates, eu vou pegar a minha argolinha e vou abrir ela. Vou deixar ela aqui aberta. Aqui tá a cerejinha, né? Eu vou vir na parte de cima do caule dela, lá em cima. Na correntinha da extremidade, essa aqui, ó. Pegar essas duas alcinhas aqui.
Vou vir com uma agulha de costura e vou pegar essas duas alcinhas. Vou pegar essa. Vou pegar essa. Não é tão simples quanto parece. Pronto. E aí, eu vou atravessar a agulha toda e vou bambear, assim, os pontos, né? Essas duas alcinhas, pra abrir um buraquinho ali mesmo e eu conseguir passar a argola por aqui com bastante facilidade. Ó, já tá um pouquinho mais aberta, eu vou tentar passar a argola aqui por dentro. Você pode vir com a pinça ou com o alicate, o que você achar que vai te ajudar melhor. E vai passar a extremidade da argola por dentro desses dois buraquinhos que você abriu. Agora, tudo vai depender do tipo de acabamento que você quer fazer. Vamos fazer primeiro essa argolinha aqui, para aproveitar que eu já tô com a argola aberta. Essa argola aqui é uma das minhas bases preferidas, porque ela tem trava. Então, eu abro aqui, eu vejo qual é a parte da frente. A parte da frente é essa. E a parte de trás é essa. Então, eu pego a parte da frente, ela vai ficar virada pra frente, e eu coloco aqui a minha cerejinha. Agora, eu vou fechar a argola. Eu vou mudar a luz aqui pra ficar mais fácil de vocês visualizarem, que tá dando um pouco de... Ó, a argolinha tá fechada. E o brinco ficou assim. Esse brinco, ele também tem abertura aqui na base. Mas eu não gosto de usar ela porque eu tenho medo de quebrar e acabar danificando a base do brinco. Então, se quebrar essa argolinha, pelo menos eu vou perder só uma argolinha. Aqui é importante vocês notarem que a argolinha, ela ficou nesse sentido transversal à cereja. Se eu tivesse colocado ao contrário, eu ia colocar esse brinco e a cereja, ela ia ficar virada assim, de lado. Não ia ficar virada pra frente. Também é uma questão de preferência, eu prefiro elas viradas pra frente, que eu acho que chama mais atenção. Mas se você quiser ela de lado, você coloca a argolinha no sentido contrário, aqui nessas últimas correntinhas, onde a gente colocou ela. A outra finalização, eu tô aqui com outro conjuntinho de cereja. Ela é bem mais simples, é com esse brinco de anzol, né? Com a base de anzol. A gente coloca ela aqui e fecha na mão mesmo. Ó, e ficou assim. E ela também fica virada pra frente.
Se quiser ela virada de lado, tem que colocar a argolinha no outro sentido. Para fazer a finalização para pingente, a gente tem duas opções. Ou você abre essa argolinha aqui e encaixa na argola para pingente. E aí, essa parte eu já mostrei, então vocês já sabem fazer. E então, vou fazer de outro jeito, que é você abrir a argolinha do pingente em si. Eu vou pegar aqui, vou dobrar para dentro um pouco essa parte. E vou trazer a partezinha menor um pouquinho para fora. Eu venho com a cerejinha, olho qual lado é o lado da frente. Então, ó, esse é o lado da frente, viro pro lado da frente do pingente e encaixo aqui. E aí, agora eu venho com o alicate para fechar essa ponta que eu abri. Ainda tá um pouquinho aberto, tá vendo? Aí, eu venho com essa pontinha de trás. Aperto aqui e fechou. Tem que tomar cuidado para você não apertar muito e a sua argolinha não conseguir passar aqui mais. E tá aqui a cerejinha no formato de pingente. Bom, agora que você terminou de fazer a sua cerejinha, eu espero que você tenha gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, curtir esse vídeo, me seguir lá no Instagram também. Eu tenho muitas outras peças em microcrochê, tenho cursos, mini cursos, e você vai fazer peças ainda mais lindas do que essa.